Olá meus amigos, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer bonsai a partir de semente. Esse método é chamado de micho. Aparentemente é fácil, né? Todo mundo acha que já plantou uma semente alguma vez. Mas quando você faz um plantio com conhecimento, temos então a maior chance de germinação, certo? Então o que eu vou ensinar hoje é como plantar uma semente e qual o processo pós-germinação a fim de fazer um bonsai. Então, como plantar? Eu vou começar falando sobre a profundidade que a semente deve estar no substrato ou na terra, também na areia, né? Uma indicação é o próprio tamanho da semente. Imagina uma semente com 5 centímetros de altura. Então ela deve ficar 5 centímetros abaixo da superfície do substrato. Uma semente de pêssego é menor um pouco, né? Botar aí 2 centímetros. Então ela deve estar 2 centímetros abaixo da superfície. Uma pitanga já é uma semente menor, 1 centímetro. O ptecolóbio talvez 6 milímetros. A calianda é 2 milímetros aproximadamente. Então, ou seja, quanto maior a semente, mais profunda. Quanto menor, menos profunda ele vai ficar no substrato, ou na areia, ou na terra. Bom, agora uma coisa é você plantar uma semente para você ter uma muda para o sítio ou para o seu quintal. A outra coisa é você plantar uma semente com o objetivo de fazer um bonsai com aquela muda. Então o processo é outro. Então eu vou ensinar agora como. Já sabemos como plantamos uma semente. Agora qual é o processo pós-germinação? Então veja bem, uma muda quando chega a esse tamanho, você já pode cortar a pivotante, né? Vou mostrar que temos que cortar a pivotante. Por quê? Para que ela concentre raiz mais em cima. Então você vai ter uma opção de nebário muito maior. Ela vai dar muito raiz. E caso contrário, ela dá muito raiz lá embaixo, né? Na parte inferior da pivotante. E você cortando a pivotante, ela dá a raiz em cima. Então vai te dar um nebário legal cedo. A planta não precisa ficar muito velha, você vai ter um nebário cedo, né? Eu tenho aqui uns exemplos. Esse ptecolóbio aqui, ó, é outra variação de ptecolóbio, né? Olha o nebário desse bonsai. Porque foi feito dessa forma. Foi cortado a pivotante, né, quando semente. Então é uma planta que tem 5 anos e meio, mas já tem um nebário bem legal, né? Tem um outro aqui também. Essa aqui já é mais estilo árvore de savana, né? Veja bem o nebário dessa planta, né? É uma leucênia, mas ela tem uma raiz, um nebário bem legal, de todos os lados, né? Porque foi plantado desse jeito. Foi plantado desse jeito. Cortamos a pivotante, então ela distribuiu muita raiz na parte superior. Bom, então eu vou explicar como que a gente vai fazer para cortar a pivotante, né? Então temos aqui uma muda, né? Eu vou tirar o substrato. Então para vocês verem bem, né? A pivotante é essa raiz, né? Que dá continuidade com o tronco, né? Então eu poderia cortar aqui, tudo bem, mas ela não concentraria mais essas raízes mais em cima. Então eu vou cortar ela aqui, ó. Pronto. O interessante que para essa muda não morrer, eu tenho que ter essas capilares em cima, né? Eu poderia ser mais atrevido e cortar aqui em cima, ó.
Se você conhece a espécie que você está trabalhando, você pode cortar, mas se você não conhece, talvez você pode perder a sua muda. Cortei então mais em cima e ela vai concentrar raízes em cima e vai ter um nebário bem legal. Durante o período que você estiver trabalhando, você pode ficar com essa planta o dia inteiro com essas raízes descobertas, mas o interessante é você estar molhando, borrifando, para que você não venha a perder a planta, certo? Então tá feito. Na hora de plantar, né, eu vou distribuir essas raízes aqui, ó. Na hora de plantar eu vou distribuir essas raízes aqui, certo? E ela vai para a sombra, né, que a gente chama, que é o CTI, né? Ela vai para a sombra e vai ficar lá uns 40 dias. Quando você vê que ela já recuperou, você pode aclimatá-la ao sol. E depois que você corta pivotante, você tem que desbastar, né? Por quê? Como você tem pouca raiz, tem que ter também pouca folha, né? Para ela não ficar muito estressada, né? Porque ela não vai ter tanta água para hidratar todas as folhinhas. Bom, seguinte, nem toda semente tem essa facilidade de germinar, né? Nós sabemos que muitas sementes, por exemplo, de Acer, né, você tem que tirar a dormência, é uma coisa mais complicada. Mas vamos falar das nossas árvores, né? Por exemplo, as árvores que a gente tem costume, né? Vamos por jatobá. Jatobá realmente é nosso, é brasileiro. Ela tem dificuldade de germinar, por quê? Porque ela tem um tegumento muito forte. Tegumento é uma capa que envolve a semente. Então, além de ser uma casca, um tegumento forte, rígido, ainda é impermeável. Então, a água não penetra por dentro da semente. Então, como é que faz? Pega a semente, deita ela, né? E não do lado de onde vai nascer o brotinho, né? E você rapa no cimento, né? Até romper o tegumento. Aí vai ficar uma parte mais clara. Aí a água vai penetrar, ele vai inchar e a semente vai germinar. Outra semente que tem dificuldade é o flamboyant também. Tem que quebrar a dormência dele também fazendo a mesma coisa. Raspa para a água penetrar, então ele vai germinar. Fiquem atentos aí aos nossos próximos vídeos, que vamos abordar assuntos bem interessantes. Grande abraço.